Agora a gente traz uma declaração do ministro da Defesa, o José Múcio, que afirmou que o Brasil precisa aumentar recursos destinados às Forças Armadas. A fala ocorreu durante um evento da Confederação Nacional da Indústria. Questionado sobre uma possível invasão dos Estados Unidos, o ministro declarou o seguinte: "Eu vejo jornalistas o tempo todo perguntando se os Estados Unidos quiserem invadir o Brasil, o que é que o senhor faz como ministro da Defesa? Abro o portão, porque a gente não tem equipamento para enfrentá-los e nem tem dinheiro para consertar o portão. Eu prefiro abrir o portão." Múcio também sustentou que investir na defesa nacional não significa ter planos de invadir outros países. Ele comparou os gastos do setor a um plano de saúde que é feito para garantir segurança em caso de necessidade. Dados do Siga Brasil apontam que o governo Lula reservou 40,7 bilhões de reais para investimentos nas Forças Armadas entre 2023 e este ano. O valor é inferior ao registrado no governo Jair Bolsonaro, quando foram destinados 45,7 bilhões de reais no período entre 2019 e 2022. Na comparação, os investimentos nas Forças Armadas foram cerca de 5 bilhões de reais a menos no governo Lula. Ana, achei ótima essa declaração do ministro da Defesa, José Múcio, né? Eu prefiro abrir o portão porque eu não tenho nem dinheiro para consertar. Agora, ele tem falado essa questão que os jornalistas estão perguntando se os Estados Unidos vão invadir o Brasil, desde que o governo americano decidiu classificar as organizações criminosas, Comando Vermelho e PCC, como organizações terroristas. Vem aí essa tensão de que os Estados Unidos estão chegando armados, estão vindo pelo mar, para invadir o Brasil. E aí vem o José Múcio para jogar luz a uma questão interessante, que é a falta de investimentos nas Forças Armadas brasileiras. Bom, vamos lá, Paula. Não custa lembrarmos que o ministro Múcio, já, né, no governo Lula, disse que não houve golpe nenhum no 8 de janeiro, não teve golpe nenhum, que teve uma bagunça, que teve uma manifestação completamente desorganizada, que muita gente ali perdeu a mão e só, que não teve absolutamente nenhum golpe, nem tentativa de golpe. Imagina, o ministro da Defesa do Lula dá uma declaração dessa, o que deixa mais vergonhoso ainda os votos de ministros como o Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, e aqueles ali que condenaram, né, o núcleo do presidente Bolsonaro e outros núcleos, e tanta gente boa e inocente a fazer parte de um suposto golpe. A segunda coisa, Paula, é que, olha, sinceramente, uma pergunta, desculpem o meu francês, uma pergunta idiota dessa de um jornalista, como se isso fosse possível. É você ter vou usar um jargão popular, tá? O tico e o teco na cabeça, só 2 neurônios. Quando os Estados Unidos invadiria Brasil? Pelo amor de Deus. Alguém que faz uma pergunta dessa, desculpa, Paula, merece uma resposta como a do ministro Múcio. Houve algumas notícias hoje na imprensa de que o Lula não gostou da resposta, que chamou o ministro para uma conversa, nada muito formal, nada muito pesado, que ele segue no governo, mas o que há em reportagens, Paula, é que o próprio ministro já tentou algumas vezes sair do governo. Ele não quer mais, mas ele tem uma relação de longa data com Lula. E vejam vocês, hoje eu estava acompanhando algumas apurações dos jornalistas da CNN Brasil e eles disseram que numa eventual vitória do Lula, que o ministro Múcio não ficaria como ministro da Defesa e o nome cotado, vocês não podem rir aí em São Paulo, hein? Que o nome cotado seria de Geraldo Alckmin. Passo para vocês aí, Paula. Rolou uma risadinha aqui na bancada, Ana, pelo nome. Cogitar o nome de Geraldo Alckmin para integrar aí essa pasta do Ministério da Defesa. Eu estou torcendo para que haja um debate entre candidatos a vice-presidente. Olha, boa ideia, hein, Augusto? É isso aí. Até porque vice é importante no Brasil. Imagina claro. O Alckmin enfrentando
o Alckmin enfrentando a turma ali daquela foto no parlamento iraniano. Diga, Piotr. Não, a Ana foi aos pontos aí. Primeiro que é uma pergunta. A resposta do Múcio, eu acho que já dá o tom de como que ele levou a sério a pergunta. Primeiro que não tem a menor possibilidade dessa invasão militar. Esse tipo de guerra já está praticamente em desuso hoje no mundo, embora você precise manter capacidade militar. A doutrina militar brasileira, desde sempre, foi de uma aliança com os Estados Unidos, porque sabe, obviamente, o tamanho das Forças Armadas americanas e que você vai precisar delas em algum momento, como a Europa precisa. Pensa bem, a Europa não consegue sobreviver militarmente sem a ajuda dos Estados Unidos. Eles invocam a tal da OTAN. A OTAN é, antes de tudo, os Estados Unidos. Ponto. Vamos aos números e às evidências. Com relação ao o Múcio vai lá e diz assim, e está tentando ali tentar sair de uma pergunta que não faz nenhum sentido, mas ele está jogando a favor dos militares brasileiros, que pese o fato, obviamente, disso ser, né, é constrangedor ter que dizer uma coisa como essa. Porque os militares brasileiros dependem de duas coisas hoje. De uma doutrina mais modernizada e, segundo, de recursos. Porque em algum momento você vai precisar das Forças Armadas. O Brasil tem que, obviamente, proteger o que eles chamam de Amazônia Azul, que é esse extenso oceano brasileiro, e as 200 milhas náuticas que você tem como território brasileiro, sobretudo na questão do petróleo, onde a Petrobras e outras empresas prospectam petróleo, estou falando do pré-sal, e da Amazônia.